Bom, bem interessante, foram uma das últimas, algumas das últimas perguntas da palestra 1 vão ser tratadas aqui na palestra 2. E a primeira parte tenta algumas considerações sobre por que esse abismo entre os parâmetros curriculares nacionais e muitos livros didáticos. E a seguir, eu gostaria de apresentar qual é uma proposta que eu e 2 colegas fizemos para discutir o assunto num curso de licenciatura. E a seguir, o que uma aluna do mestrado em ensino de matemática de Porto Alegre fez com relação a essa proposta numa 8ª série. Certo? Bom, como eu disse no início da tarde, é flagrante o desconforto com que ainda a grande maioria dos autores dos livros didáticos falam sobre eles em seus trabalhos. Por exemplo, dá uma sensação muito ruim, um autor está discutindo densidade de números racionais, a seguir quer discutir a reta numérica e no meio coloca um quadro de curiosidades sobre como é que os russos operavam com números inteiros. Está tratando de números racionais, introduzindo a reta numérica e vem colocar uma curiosidade desse tipo. Uma coisa meio completamente inadequada e muito dispersiva, né? Bom, então a gente se fez a seguinte pergunta: por que será que isso está acontecendo? Os parâmetros curriculares nacionais, eles estão muito claros em muitos aspectos. Eu fiz questão de listar tudo para vocês, o que eles dizem, e fazer a comparação do que é dito e do que não é feito, né? Por que será que isso está acontecendo? Por que é tão difícil se alcançar os objetivos com um livro didático? Então eu lanço a seguinte questão, que foi agora o que um dos professores salientou. Não é tratado esse assunto num curso de licenciatura à la licenciatura. Ele é tratado muitas vezes à la bacharelado, digamos assim. O que os cursos de licenciatura têm feito em termos de formação de seus professores em relação a esse tema, números irracionais, no sentido de esclarecer as confusões que em geral existem sobre eles? Então, em geral, um curso de licenciatura oferece um curso de análise na reta ou similar, onde é feita a construção do conjunto R via cortes de Dedekind ou via sequências de Cauchy, deduzindo-se dessa estrutura as demais propriedades, e muito pouco ou nada é esclarecido sobre os conflitos que normalmente existem sobre esse assunto, tais como se raiz de 2 é aquilo e raiz de 3 é aquilo, então qual é a expansão decimal de raiz de 2 mais raiz de 3? Então, antes de apresentar a nossa proposta para um curso de licenciatura, eu, de novo, pensei nos PCNs, as coisas que eles dizem, algumas das coisas que eles dizem, e que nós levamos em consideração, digamos assim. Então, resolver situações-problema envolvendo números naturais, inteiros, racionais e irracionais, ampliando e consolidando os significados da adição, subtração, multiplicação nas operações, dando significado para as operações, operando realmente com números irracionais. Ampliar e construir noções de medida, efetuar cálculos e aproximar os resultados de acordo com o grau de precisão desejável. Ao longo do ensino fundamental, o conhecimento sobre os números é construído e assimilado pelo aluno num processo em que tais números aparecem como instrumento eficaz para resolver determinados problemas e também como objeto de estudo em si mesmo, considerando-se nessa dimensão suas propriedades, suas inter-relações e o modo como historicamente foram constituídos. O que eu encaro aqui como objeto de estudo em si mesmo? Eu construí um conjunto numérico chamado conjunto dos números racionais e quero analisar que propriedades as suas operações satisfazem.
Isso seria o estudo do objeto como estudo em si mesmo. Na perspectiva de que o aluno amplie e aprofunde a noção de número, é importante colocá-lo diante de situações em que os números racionais são insuficientes para resolvê-las, tornando-se necessária a consideração de outros números, os irracionais. Então, não a informação, mas sim a construção. Então, durante 4 anos, eu e 2 colegas elaboramos uma apostila, que foi então sendo melhorada ao longo desses anos, desse tempo, uma apostila sobre uma proposta de construção dos números reais com alunos da licenciatura. Uma proposta que, a nosso ver, fosse mais adequada no sentido de que essa proposta poderia vir a ser adaptada à escola fundamental, né? Acho que ninguém tem dúvida de que cortes de Dedekind e sequências de Cauchy é demais para um aluno de 7ª série, né? E essa apostila, então, virou um livro editado pela editora da URGS, Números Racionais, Reais e Complexos. Então, aqui tem todos os detalhes do que eu vou falar aqui em pinceladas. O processo de completamento, o que é o conjunto dos números reais? É o completamento do conjunto dos números racionais. Disso eu não tenho como fugir, é claro. Mas o processo de completamento em nosso texto é motivado por um problema geométrico. É motivado pelo problema de expressar a medida exata de qualquer segmento de reta. Eu quero expressar a medida exata, nada aproximado, certo? E isso coincide com a evolução histórica, né? O problema da incomensurabilidade, a crise dos incomensuráveis, né? Quando os pitagóricos descobriram e se deram conta de que o lado do quadrado era incomensurável com a diagonal do quadrado. Então, isso gerou uma crise que foi só ser, digamos, resolvida no momento em que se aceitaram e se criaram os números irracionais, né? Bom, então, nesse sentido, com essa abordagem, o conceito de número irracional a que chegamos aproxima-se daquela definição C que eu deixei para comentar depois, que dizia: os números irracionais representam medidas de segmentos incomensuráveis com a unidade. No entanto, essa definição também tem problemas, porque, ora, se é para medir alguma coisa, eu só estou precisando dos números positivos, eu não preciso de números negativos para medir nada, certo? Então, essa definição deveria ser melhorada. Os números irracionais positivos representam medidas de segmentos que são incomensuráveis com a unidade, certo? Então, respondendo a uma das perguntas que tinha ficado no final da palestra, né? Quer dizer, talvez eu vou voltar a essa definição depois que apresentar alguma coisa. Bom, então, qual é o problema que eu quero resolver? Eu quero expressar de maneira exata, eu quero expressar a medida exata de um segmento de reta, certo? Então, a base de tudo vai ser um resultado geométrico que todo aluno aceita. Quer dizer que a reta é completa, que não lhe faltam pontos. Matematicamente, rigorosamente falando, essa ideia geométrica pode ser traduzida por uma coisa chamada princípio dos segmentos evanescentes. Alguns vão dizer assim: isso aqui é o teorema dos intervalos encaixantes. Sim, o teorema dos intervalos encaixantes fala de números. Eu estou falando aqui de reta, de geometria, certo? O teorema dos intervalos encaixantes vai acabar sendo a tradução para números desse resultado aqui, certo? Então, o que ele diz? Que se eu tenho segmentos P1, Q1, P2, Q2, onde o seguinte sempre está contido no anterior, então eu tenho aí uma sequência encaixante, por definição. E se essa sequência... desculpem que eu acho que... não, está ali. E se essa sequência encaixante
ainda tiver a propriedade de que qualquer segmento que eu escolha, qualquer tamanho de segmento que eu escolha, eu vou encontrar naquela sequência um segmento contido, totalmente contido ali dentro, que eu posso conter, transportar com o compasso e fazer cair dentro daquele segmento, então eu vou ter o que a gente chama de uma sequência evanescente. Se eu pudesse já calcular comprimento dos intervalos, dos segmentos, desculpe, eu diria que uma sequência evanescente se o comprimento dos seus segmentos está tendendo a zero, certo? Mas eu ainda não posso fazer isso porque o meu universo, por enquanto, é o conjunto dos números racionais, certo? Então, nem todos os segmentos vão ter comprimentos racionais, por isso que eu não estou falando assim. Eu tenho que falar exclusivamente geometricamente. Bom, então o que o princípio dos segmentos evanescentes diz? Diz que toda sequência evanescente tem tem um e somente um ponto comum a todos os segmentos dessa sequência. Certo? Ou seja, ela vai... um segmento está dentro do outro e está cada vez mais, entre aspas, seus comprimentos tendendo a zero. Então, estão ficando cada vez menores esses segmentos, a tal ponto que sobra em comum a todos eles um ponto. Né? Isso, para o aluno, é uma coisa de geometria completamente aceitável. Eu estou falando de um aluno de escola básica, né? Não de um aluno de licenciatura. Um aluno de licenciatura, mais ainda. Né? Bom, e aí, com uma generalização de um instrumento muito familiar ao aluno, que é a régua escolar, construímos um instrumento matemático, né? Abstrato, matemático, que a gente vai chamar de a régua decimal infinita. E com ela eu vou conseguir expressar a medida exata de qualquer segmento de reta. Então, uma ideia, a princípio, muito mais chegada à escola básica do que os cortes de Dedekind e das sequências de Cauchy, né? Porque vou imitar a régua escolar para medir segmentos, né? Bom, então a construção da régua decimal infinita. Consideremos uma reta R, fixemos um segmento delta que vai servir como unidade de medida. Vou chamar a extremidade esquerda dessa reta de O. E aí a construção da régua é feita por etapas. Numa primeira etapa, marcamos uma série de pontos da seguinte maneira. Talvez eu vá escrevendo aqui, que é muito mais fácil, né? Fixei a reta, fixei uma unidade de medida delta, certo? Chamei esse ponto de O. E agora, esse ponto, então, extremo direito, eu vou chamar de P de 1. Com a ajuda do compasso, eu vou encostar a ponta, abrir o compasso no tamanho desse segmento e vou começar a medir, a marcar outros pontos sobre essa reta, certo? Que eu vou chamar de P de 2, P de 3, etc. Todos à direita de O, certo? Bom, e com isso a gente vai construir um conjunto infinito de pontos escritos nessa forma, P de 1, P de 2, P de N, etc., que eu vou chamar de rede de graduação unitária. Segunda etapa, vou dividir o segmento delta em 10 partes iguais, certo? E abrir o compasso no tamanho de 1/10 desse segmento e vou começar a marcar a partir de O novos pontos que eu vou chamar de P, com essa abertura do compasso, P de 1/10, P de 2/10 e etc. Certo? Bom, aí, claro, eu vou remarcar o ponto P de 1, concordam? Certo? Que vai ser o meu P de 10 décimos, né? Tá certo? Sem problema isso. Então, esses novos pontos vão formar
o que eu vou chamar de rede de graduação decimal da régua infinita. Então, estão ali o meu conjunto de pontos que eu marquei, meus novos pontos, remarcando o P de 1, o P de 2, o P de 3, etc. Ou, usando representação decimal, também vamos escrever assim, o 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. Terceira etapa, marcar a rede de graduação centesimal, que todo mundo já imagina o que seja, né? Eu pego 1 décimo de delta, divido em 10 partes iguais, ou equivalentemente, pego o delta e divido em 100 partes iguais, e começo a formar a rede de graduação centesimal. E assim por diante. Cada número natural n vai dar origem a uma graduação, a uma nova graduação da régua, que eu vou chamar de pontos da rede de graduação 1 sobre 10 na n. Então, ali, um desenho que eu tenho que ampliar aquela minha régua ali para enxergar onde é que eu estou marcando esses pontos. A etapa final consiste em unir todos esses pontos e formar o conjunto só de pontos graduados da reta, unir todas essas redes de graduação. O que caracteriza esses pontos graduados? Eles são pontos à direita de O, que foram etiquetados com esse nome aqui. Ele é, o que está escrito aqui? Ele é um ponto de alguma rede de graduação, a rede de graduação 1 sobre 10 na n, e ele é o mésimo ponto dessa rede. Tá certo? Bom, então essa é a minha generalização da minha régua escolar. Na minha régua escolar está marcado só a rede dos decímetros, dos centímetros e dos milímetros, né? E eu estou fazendo uma graduação, infinitas graduações ali, né? Bom, então será que com essa régua se consegue expressar a medida de qualquer segmento de reta? Bom, então eu vou pegar um segmento AB qualquer, vou transladar com auxílio do compasso para cima daquela minha régua, que é a de baixo ali, onde tem o ponto O marcado, certo? Então, o meu segmento AB vai ter mesmo comprimento do que o segmento OP. Então, o que eu quero dizer é que basta eu me preocupar com os segmentos da forma OP com P à direita de O. Se eu conseguir medir todos eles, então eu consigo medir qualquer segmento de reta, certo? Bom, então tá bom. Tem alguns segmentos que eu já consigo medir e que não tem problema nenhum. Não temos problema nenhum em medir segmentos da forma OP quando P é um ponto graduado. Por quê? Porque como como P era um ponto da forma P de m sobre 10 na n, e eu disse que ele era o mésimo ponto da rede de graduação 1 sobre 10 na n, que medida tem esse segmento aqui? Eu dividi delta em 10 na n partes iguais, e para chegar em m, eu peguei m delas, tá certo? Então, o tamanho desse segmento é m sobre 10 na n vezes o tamanho de delta. Mas o tamanho de delta, ou se quiserem, é m vezes o tamanho de delta sobre 10 na n. Mas quem é delta sobre... Que tamanho tem delta sobre 10 na n? Tem 1 sobre 10 na n, o tamanho dele, porque delta era unitário, né? Então, isso aqui ficou com tamanho m sobre 10 na n. Então, esses pontos geram segmentos, cuja medida é muito clara quanto vale. Existem pontos não graduados da reta que originam segmentos da forma OP, para os quais também não temos problema nenhum em expressar sua medida, que são os segmentos chamados comensuráveis com a unidade. Se OP for um segmento comensurável com a unidade, isso significa que tem naturais m e n
tais que m vezes um dá igual a n vezes o outro. Isso é ter aquela que o autor do livro didático dizia, ter uma medida, uma unidade de medida comum a ambas, quer dizer que a medida de cada um deles acaba sendo um número natural. Bom, então se m vezes a medida de OP é igual a n vezes delta, e delta tem comprimento 1, então OP vai ter comprimento n sobre m, né? Medida n sobre n. Bom, então, se o ponto for graduado, eu já sei medir o segmento que começa em O e termina nele. Se o ponto for gerar um segmento que é comensurável com a unidade, eu também sei expressar a sua medida. Então, agora, qual é a pergunta natural que sobrou? Será que sobraram pontos que eu ainda não consegui expressar a medida? Será que os racionais... e o que aconteceu mais? A medida de um ponto graduado é mais do que racional, é uma fração decimal. A medida de um ponto, a medida de um segmento que foi originado por um ponto... um segmento comensurável com a unidade, a medida é n sobre m, racional também. Então, a pergunta natural é, será que os racionais vão ser suficientes para medir qualquer segmento de reta? A resposta é não. E aí, então, vamos provar a insuficiência geométrica dos racionais. Eles não são suficientes para expressar a medida exata de qualquer segmento de reta. Então, a partir da unidade delta, em cima da reta, eu construo um quadrado, com a ajuda de régua e compasso, eu construo um quadrado de lado delta. Aí eu pego a sua diagonal. Com a ajuda do compasso, eu baixo aquele comprimento da diagonal ali e marco aquele comprimento sobre a reta. E quero medir esse segmento. Certo? Esse segmento é congruente com a diagonal do quadrado. Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que esse segmento teria uma medida que, elevada ao quadrado, daria a medida de delta ao quadrado, mais o outro cateto, que também mede delta, então daria 2. Certo? Então, aí que vem a demonstração que eu anunciei que eu ia fazer depois, que usa exclusivamente fatoração em primos de um número. Então, daí, se aquela diagonal S tivesse uma medida sendo um número racional, então eu teria um número racional que elevado ao quadrado dava 2. Certo? E isso é um absurdo. Por quê? Bom, então agora vamos demonstrar que não existe um racional cujo quadrado vale 2. Então, a demonstração é por absurdo. Suponhamos que exista um racional A sobre B, tal que elevado ao quadrado dá 2. Então, 2 igual a x ao quadrado igual a 2 sobre B2. Passando o B2 para o outro lado, 2B2 igual a 2. Com A e B inteiros, certo? Chegamos a um absurdo analisando a fatoração em primos de A2 e de 2B2. Por quê? Quantos fatores primos vão aparecer do lado direito? O número, a fatoração de A elevado ao quadrado, então isso vai me dar um número par de fatores primos, concordam? Vou estar envolvendo um número par de fatores primos. E do lado esquerdo tem a fatoração do B2, que vai envolver um número par de fatores primos, e mais o fator primo 2. Então, eu tenho um número ímpar aqui. Então, eu tenho um número par de fatores primos e um número ímpar de fatores primos. Absurdo. Porque a fatoração em primos de um número é única, e isso, digamos, na escola, os alunos têm isso intuitivo, digamos assim. Né? Então, nesse sentido é que eu digo que pode sim ser feita essa demonstração a nível de 7ª ou 8ª série, porque a única coisa que ela está usando é fatoriação em primos, e a ideia de uma demonstração por absurdo, que não deixa de ser uma coisa do nosso dia a dia também. A gente também argumenta por absurdo no nosso dia a dia. Né? Conclusão.
Então, não existe, achamos um segmento cuja medida não pode ser expressa por um número racional. Conclusão, se queremos expressar a medida exata de qualquer segmento de reta através de um número, somos forçados a expandir nosso conjunto numérico. Continuando com esse novo objetivo, surge-nos a questão: ainda podemos aproveitar o que discutimos acima sobre a régua decimal infinita para expressar a medida exata de qualquer segmento de reta? E a resposta é sim. Então, vamos lá para a segunda parte dessa medida de segmento de reta. O que eu vou desenvolver agora servia para qualquer segmento de reta. Podia ter apagado toda a nossa consideração anterior, com ser P um ponto graduado ou não, e já ter começado por aqui, o processo genérico de medição. Agora sim, nós vamos imitar o processo. Nós, além de termos construído um instrumento semelhante à régua escolar que o aluno usa na escola, nós vamos também imitar o processo de medição que ele faz. Fazemos isso determinando pontos consecutivos, procurando a cada etapa obter uma medida aproximada do segmento, nos aproximando o mais possível do ponto P por pontos graduados de uma fixada rede de graduação. O que eu faço quando eu pego para medir um segmento? Ele está entre 11 e 12 centímetros. Aí, se isso não me contenta, eu pego e olho a graduação dos milímetros e vejo ali entre 11 e 12 centímetros, entre os 110 e os 120 milímetros, afinal, entre quais milímetros consecutivos ele se encontra, para então expressar a medida mais exata, ainda talvez não exata, do segmento, né? Então, é isso que nós vamos imitar. Então, eu faço isso com cada rede de graduação. Quero medir o segmento OP. Pego o ponto P e cerco por 2 pontos da rede de graduação dos inteiros consecutivos. P de M e P de M mais 1. O P está ali no meio, certo? Então, se o P está ali no meio, o OP está entre o OP de M e o OP de M mais 1, certo? Daí, aqui eu tenho uma exigência, vocês estão vendo inclusões estrita e inclusão não estrita. Eu cerco o ponto P por 2 pontos da rede de graduação, de uma certa rede de graduação consecutivos. Se é para o ponto P coincidir com algum deles, eu faço ele coincidir com o ponto da esquerda, nunca com o da direita. Tá? Então, por isso que o segmento OP de M pode ser igual a OP, mas o OP de M mais 1, eu não quero que seja igual a OP. Certo? Daí, se P é um ponto da rede de graduação unitária, todo mundo está com a ideia na cabeça, por exemplo, peguei o ponto P, cerquei por 2 pontos da rede de graduação unitária. Daí, se o ponto P já é um ponto graduado, então ele estava aqui. Mas então eu já sei medir o segmento OP. Ele é igual a OP de M, e OP de M eu já sabia medir. A medida vale M, certo? Então, primeiro caso, se ele for um ponto da rede de graduação unitária, então o nosso processo de medição está encerrado. Eu já sei quanto vale a sua medida. Se ele não for um ponto da rede de graduação unitária, o que eu já sei afirmar até agora? Que a medida de OP é aproximadamente igual a M. Está entre M e M mais 1. Certo? E, mais ainda, eu sei dizer o erro estimar o erro que eu estou cometendo ao dizer que OP tem uma medida aproximadamente igual a M. Aqui está o ponto O, né? O segmento que eu queria medir, expressar a medida exata, é esse aqui.
certo? No momento em que eu digo que OP tem uma medida entre M e M mais 1, qual é o maior erro que eu pude cometer? O maior erro que eu pude cometer é isso aqui, concordam? Esse comprimento que vale 1. Concordam, pessoal? Sim? No momento em que eu digo... que o meu segmento mede aproximadamente M, eu estou dizendo que P é quase o P de M. Mas ele podia ser esse cara aqui lá encostadinho em P de M mais 1. Então o erro que eu estaria cometendo era no máximo 1. Menor do que 1. O menor do que 1 porque ele não é P de M mais 1. Certo? Bom, então eu estou já aproximando o valor da medida e também levando junto uma estimativa do erro que eu cometo. Certo? Para obtermos uma melhor aproximação para a medida de OP, recorremos à rede de graduação seguinte, por exemplo, a rede de graduação decimal. Então, vou cercar o ponto P. Numa segunda etapa, verificamos quantos segmentos congruentes a 1/10 de delta cabem a partir de P de M no segmento OP. Note aqui a semelhança com o processo prático de medição da escola. Seja A1 tal número, ou seja, eu vou contar então quantos décimos eu tenho a partir de P de M até chegar em P. Quantos décimos? No máximo 10 décimos, porque P de M mais 1 é P de M mais 10 décimos, né? 10 décimos em termos de comprimento. Bom, então A1 é um dígito tal que o ponto P de M mais A1 décimos tal que P está entre P de M mais A1 décimos e P de M mais A1 P de M mais A1 mais 1 décimo, certo? Então, se P está entre esse ponto da rede de graduação decimal e esse ponto, então o segmento OP está é maior, contém esse segmento e está contido nesse segmento, certo? Bom, e daí? Se P for um ponto graduado, ou seja, o P de M mais de M, A1, então, de novo, é um ponto graduado, eu já sei medir o seu segmento, certo? O segmento que ele originou. E se P não for um ponto graduado P de M,1, então o segmento OP contém propriamente o OP de M,1. E aí, o que eu posso dizer sobre a medida? Bom, a medida desse segmento é maior do que a medida desse e menor do que a medida desse. O da esquerda eu já sabia medir. A medida do da esquerda é M,1. O da direita também eu já sabia medir. M,1 mais 1 décimo. Então, o que eu tenho? Eu tenho para a OP apenas uma estimativa. A sua medida é um número entre M,1 e M,1 mais 1 décimo, certo? Se eu substituir a medida de OP por qualquer um desses valores ali no meio, eu estou cometendo um erro, talvez, porque eu não sei precisamente a medida ainda, mas o meu erro é no máximo de 1/100º de delta, certo? Repito a coisa para a rede de graduação centesimal e assim vai. Repetimos esse processo quantas vezes necessário for. Mas aí vem uma pergunta natural. E esse quantas vezes é finito ou pode ser infinito? Né?
Então, será que é verdade que sempre que chegaremos após um número finito de etapas a uma rede de graduação onde afinal P coincidiu com algum ponto dessa rede de graduação? Se isso fosse verdade, então P seria P de m,1 a 2 a n e a sua medida seria m,1 a 2 a n, um decimal finito, né? Então, será que esse processo é sempre finito? A resposta é não, porque eu já achei um segmento que era diagonal daquele quadrado, cuja medida não podia ser expressa por um número racional, portanto, muito menos por uma fração decimal, que seria esse caso aí, né? Então, ou seja, existem pontos na reta que não são pontos graduados e que ainda, então, eu tenho que expressar a medida do segmento, o OP, eu ainda não sei expressar. O que acontece com o processo de medição do segmento OP se P não é um ponto graduado da reta? Se P não é um ponto graduado da reta, esse meu processo não tem fim de aproximação por pontos de redes de graduação. Esse processo não tem fim. Então, o máximo que conseguimos até agora foi obter valores numéricos aproximados para o que seria a medida de OP, com um erro cada vez menor, 1 sobre 10 na n, com n ficando cada vez maior, né? No entanto, matematicamente falando, o número m,1 a 2 a n jamais poderá ser tomado como a medida exata de OP, pois o erro cometido na aproximação da medida de OP jamais será exatamente zero. Então, já que nenhuma lista finita pode expressar a medida exata de OP, quando P não é um ponto graduado, passamos então a considerar como expressão exata dessa medida a lista completa, e portanto infinita, para representar a medida exata de OP. E escrevemos medida de OP igual a m,1 a 2 a n, 3 pontinhos, significando um processo de medição que não tem fim para esse caso. Então, resumindo tudo que fizemos até agora, dado um segmento de reta B, o processo de obtenção da medida de AB, do comprimento, né, da medida de AB, via régua decimal infinita, associa a B o número zero, se A for igual a B, uma lista finita da forma m,1 a 2 a n, com m natural e AIs dígitos, no caso de AB ser congruente a um segmento OP com P um ponto graduado da reta, e diferente de O. E associa também uma lista infinita de m natural e AIs dígitos, no caso de AB ser congruente a um segmento OP, onde P não é um ponto graduado da reta. Certo? Bom, então estão construídos números irracionais? Não, ainda não estão construídos números. Estão construídas listas. Antes de passar a chamar isso de número, eu tenho um monte de questões a discutir ainda, certo? Questões, ressalto, o que eu estou apresentando agora é a proposta de construção para um curso de licenciatura em matemática, onde então espera-se que tudo seja discutido e provado. Não é isso que eu estou pensando, não estou dizendo que essa é a minha proposta para ensino médio e ensino fundamental, certo? Então, antes de chamarmos tais listas de números, precisamos abordar ainda várias questões, muitas delas relativas à coerência, tal como a gente já sabe dividir um segmento, a gente já sabe construir um segmento na reta cuja medida seja A sobre B. Por exemplo, pega o segmento delta, divide em B partes iguais, divide em B partes iguais e toma A partes dessas, né? A partes daquele comprimento. Pronto, vou chegar lá no extremo, quando eu emendar todas essas A partes, eu vou chegar num extremo que eu vou chamar de ponto P e o segmento OP vai medir A sobre B, né? Então eu já sabia medir
e expressava como em termos de fração. Agora, e se eu usar esse processo da régua de aproximações sucessivas e gerar uma lista? Será que a lista que obtemos ao aplicar esse processo para esse segmento, o que essa lista tem a ver com esse racional A sobre B? Então, claro que o que se mostra é que essa lista que eu vou obter é a expansão decimal desse número racional. Mas eu tenho que mostrar isso, provar isso, certo? Segunda questão é o processo inverso. Peguei um segmento, gerei, através desse processo, gerei uma lista que expressava a sua medida e penso agora nessa lista como expansão decimal de algum racional. Então, será que esse segmento tem para medida também esse racional, essa fração? A resposta é que sim, certo? E aqui é que, não. A resposta é que sim. Outra questão que eu tenho que abordar. Será que qualquer lista que eu invente representa sempre a medida de algum segmento de reta? Em caso afirmativo, é bem determinado esse segmento? Então, para responder essa pergunta, é que entra aquilo lá do início do postulado dos segmentos evanescentes. Eu dou uma lista qualquer e eu consigo ir localizando, cercando, eu consigo ir cercando o extremo. Eu tenho um segmento OP, candidato a ter essa medida aí. Então, eu vou, com essa lista, eu vou cercando esse ponto P e vou formando uma sequência de segmentos encaixantes e evanescentes, e aí o ponto P ficou univocamente determinado. Certo? Só tem um probleminha nessa questão, é a resposta da primeira pergunta dela. Posso inventar qualquer lista e que eu consigo um segmento que teve essa lista como obtido essa lista através do processo de medição? A resposta é não. Não invente uma lista periódica de período 9, que por esse processo de medição eu não vou encontrar essa lista, como associada como a medida, certo? Então aqui também tem esse detalhe a discutir. Então, todas as listas, as possíveis listas, com exceção das listas periódicas de período 9, formado só por 9, expressam a medida de algum, aí sim, e único segmento da forma P. Bom, então, se o nosso problema era aumentar o conjunto numérico para resolver expressar a medida exata de qualquer segmento de reta, eu não preciso das listas periódicas de período 9 para expressar essa medida, certo? Bom, deixa eu pular isso aqui, que é a discussão do período 9. E a questão, mais uma questão. Quando eu falo em números racionais, eu tenho infinitas representações, infinitas frações representando essa mesma quantidade, né, que são as chamadas frações equivalentes. Então, eu tenho infinitas frações representando a mesma quantidade. A questão aqui é, será que não pode acontecer a mesma coisa com essas listas? Será que eu não posso ter duas listas diferentes medindo o mesmo segmento de reta? Certo? Então, o que a gente o que se discute, então, é que se eu passar a admitir listas periódicas de período 9 como números e conseguir, de alguma maneira, dar um significado numérico para elas, então aí eu vou ter listas periódicas de período 9 e listas periódicas de período 0, representando a medida do mesmo segmento de reta. E, portanto, elas deveriam que ser o mesmo número, certo? Então, eu tenho, sim, situações, se eu admitir listas periódicas de período 9, quiser dar algum significado numérico para elas, de quantidade, a resposta vai ser que, sim, vão ter segmentos
que tem duas listas diferentes expressando a sua medida, certo? Bom, então só depois de considerarmos todas as questões acima é que podemos ampliar o conceito de número, considerando também como números tais listas infinitas, criando assim os chamados números reais absolutos. Por que essa terminologia? Não estou dizendo que essa terminologia tem que ser passada para a escola básica. É porque é o seguinte, eles depois serão chamados de irracionais positivos, certo? Por que eu não chamei agora? Porque eu não estava operando com nenhum número, eu não tinha necessidade de positivo e de negativo, eu queria expressar a medida. Então, por enquanto, foi assim que historicamente aconteceu, foram chamados de reais absolutos, certo? Aí sim, então, a gente volta àquela definição C, que já tinha sido um pouco alterada para C'. Os números irracionais positivos representam medidas de segmentos que são incomensuráveis com a unidade. Então, o que vão ser os reais positivos? Os reais positivos são os números que expressam a medida de qualquer segmento de reta, certo? E aí, os números imaginários caíram fora, realmente. Então, agora sim, como alguém já tinha perguntado, e qual é a proposta para uma oitava série? Então, a aluna Daiane Scopel-Boff, agora já mestre, em 2006, enquanto aluna do mestrado, ela implementou essa proposta numa oitava série, porque a oitava série era a série que ela estava lecionando, né? Poderia ter sido sétima, mas naquele ano ela estava lecionando só para a oitava, certo? Então, aqui, se alguém quiser dar uma olhada, eu trouxe a dissertação dela com todos esses detalhes. Então, a justificativa que ela colocou: a construção via medição exata de segmentos de reta parte de uma motivação que já faz parte da vida do aluno do ensino fundamental, medir segmentos de reta. Além disso, utiliza-se de um instrumento com o qual um aluno qualquer, de qualquer nível da escola básica, tem muita familiaridade, que é a régua escolar. Então, eu vou mencionar aqui, assim, muito por cima, né, os passos que ela abordou com eles. Primeiro passo: convencer os alunos da precariedade da régua escolar para expressar a medida exata de qualquer segmento. Então, o que ela fez? Logo no início se viu que aquela régua escolar é muito miudinha, então, para eles enxergarem isso era complicado. Então, se fez uma ampliação dessa régua escolar no quadro, uma tira de papel ampliando as unidades de centímetro e milímetro. E com isso, os alunos enxergavam que entre 2 milímetros, entre 2 supermilímetros, eu encaixava um segmento que terminava num ponto que não era um ponto da graduação dos milímetros. Então, era necessário graduar um pouco mais essa régua, né? Então, o primeiro passo foi esse: convencer os alunos da precariedade da régua escolar para expressar a medida exata de qualquer segmento. Aí, passo 2, provar a insuficiência geométrica dos racionais. Então, em primeiro lugar, ela lançou a questão: será que qualquer quantidade não inteira pode ser representada na forma de fração? Por exemplo, eu divido um segmento em 2 pedaços de quaisquer tamanho, não necessariamente iguais. Será que cada pedaço sempre vai poder ter uma medida expressa na forma de fração? Os alunos achavam a princípio que sim, que era só questão de achar a fração conveniente, que eles iam conseguir dizer que aquela fração, que aquele primeiro pedaço, sei lá, tinha 20 sobre 1.330 avos. 20.330 avos. Sim? Convencer a aluno, então, um pouquinho fora, convencer o aluno, a ideia foi de trabalhar tanto quanto necessário para ele se convencer. Esse termo convencer dá ideia de que nós vamos até eu convencer meio específico. Tu diz que seria para ti fica sugerido um termo por decreto, é isso? Não, para mim não fica, para mim não fica sugerido isso. Eu vou tentar até que ele se convença. Eu vou argumentar até que ele se convença.
no sentido de entender. Vou trocar esse tempo. Vou trocar por entender. Que os alunos... Bom, então, provar a insuficiência geométrica dos racionais. Então, primeiro lançou essa questão e eles achavam que sim, que qualquer pedaço do todo eu conseguia expressar por uma fração adequada. Então, ela pediu para eles construírem em seu caderno, cada um usando a unidade de medida que quisesse, um quadrado unitário, para estimar o tamanho da diagonal do quadrado. Então, cada um desenhou um quadrado em seu caderno com dimensões variadas, pegou uma tira de papel para copiar a unidade de medida aqui, para soltar do caderno a unidade de medida que ele tinha, e aí eles foram na diagonal do seu quadrado e viram que uma unidade era pouco para aquela diagonal e que 2 unidades era demais. Então, eles já tiveram aí eles já foram procurar de maneira crítica uma fração que representasse o tamanho dessa diagonal, certo? Essa diagonal tinha comprimento maior do que 1 e menor do que 2, certo? Bom, e aí? Usando o teorema de Pitágoras, eles sabiam que essa diagonal ao quadrado tinha que medir 2. Então, eles procuraram uma fração entre 1 e 2, que elevada ao quadrado desse 2. Então, cada fila procurava, uma fila procurava terços, outra fila procurava quartos, outra fila procurava sétimos, né? E foi aquela competição dentro da sala de aula para quem é que ia descobrir primeiro qual era o racional que elevado ao quadrado dava 2, porque eles acreditavam que existia, esse número era expresso por fração, certo? Bom, até que lá pelas tantas começaram a cansar e começaram a desconfiar que não, alguns começaram a desconfiar que não existia, outros continuavam tentando ferrenhamente achar esse racional, certo? Bom, aí surgiu a questão então, como é que a gente vai se convencer de que não existe? Se é para não existir, como é que nós vamos nos convencer de que não existe uma fração que represente a medida da diagonal? E aí, então, veio a prova por absurdo naqueles moldes que eu apresentei antes, com fatoração em primos, certo? Bom, então, o terceiro passo, concluir sobre a necessidade de se criar novos números para medir de maneira exata qualquer segmento de reta. Claro que aí esse passo, então, foi fácil. E então, vamos passar à construção desses novos números. Então, aí o passo 4 foi a construção da régua de um instrumento capaz de medir qualquer segmento, que era a régua decimal infinita. Então, o que ela fez aqui? Ela, no chão da sala, em todo o comprimento da sala, ela esticou uma tira de papel e aquela tira de papel serviu como, aquele comprimento serviu como unidade de medida. Então, eles foram construindo ali a rede de graduação decimal, centesimal, milesimal e assim por diante. E em cada momento, ela pedia para eles darem exemplo, de grudarem naquela tira uma tira de papel que tivesse um comprimento que podia ser medido com aquela rede de graduação que eles tinham acabado de construir, e perguntava, né? Tem alguma tira que eu possa construir que cujo comprimento ainda não pode ser expresso por essa rede de graduação? E eles facilmente iam lá e construíam outra tira. E assim ela foi construindo novas redes de graduação, até que os alunos mandaram que ela parasse. Chega, nós já entendemos, nós vamos precisar de infinitas redes de graduação, eles disseram. Então, bom, então passo 5 foi, passo 6, perceber que esse instrumento vai nos permitir expressar a medida de maneira exata, a medida de qualquer segmento de reta,
e dessa forma representar qualquer quantidade inteira ou não. Mas, para tal, precisaremos fazer uso de listas infinitas. Então, eles se deram conta de que, no momento em que eu preciso de infinitas redes de graduação, passo a aceitar listas infinitas como representando algumas medidas. Bom, e passo 7, reconhecer o significado numérico de uma lista. Por exemplo, dizer que x, que aquela medida deu 1,2, 3, 4, 5, 6, etc., significa dizer que x é uma quantidade que está entre 1 e 2, entre 1,2 e 1,3, etc. E aí, a última coisa que ela fez na sala de aula foi encontrar a lista que, afinal, define a medida da diagonal do quadrado de lado 1. Né? E aí, porque era uma coisa que a gente já sabia que não era expresso por racionais até aquele momento. Então, vamos procurar a lista associada a ele. Então, os alunos discutiram quais são as possibilidades descartadas. Uma lista finita, uma lista infinita periódica, que eles sabiam que seria racional também, pois essas são geradas por frações, e aí a possibilidade aceita, que seria uma lista infinita. Certo? Bom, então, o trabalho dela encerrou aí. Né? O trabalho dela foi de dar um significado numérico para os irracionais. E é a partir do significado numérico e do controle do erro que a gente consegue operar com os números irracionais, somar esses números irracionais aqui. Eu vou somar, tendo em mente o significado numérico que cada lista tem e também controlando sempre o erro dessa expansão aí. Certo? Então, seriam os próximos passos operar com os racionais. E aqui, então, aquela régua do chão veio para o quadro nas aulas seguintes, e eles, como retomada das atividades, e aqui estão eles colando as tiras de papel com as medidas. Então, o que está escrito nas tiras que vocês não estão enxergando é que eles diziam assim, ó, x é maior do que 0,2 e menor do que 0,3. Era a tira que eles tinham construído que ainda não conseguiam a medida exata. Tem outra tira que está com x igual a 0,4, por exemplo. Certo? Ali tem mais... Está melhor de aproximação. Bom, agora considerações finais. Eu me questiono, uma coisa que eu tenho pensado muito é quando é que os alunos passam a não gostar de matemática. E eu acho que os alunos passam a não gostar de matemática quando coisas são ditas de maneira não clara para eles, que são jogadas como receitas e sem demonstração ou sem uma argumentação clara. Por exemplo, não sou a favor, é óbvio, de que se prove que o quociente do comprimento da circunferência pelo diâmetro é constante. Isso não tem como provar na escola básica, mas eu posso muito bem informar e dizer que para os alunos que forem conseguir ciências exatas, por exemplo, de repente eles conseguem entender essa demonstração. Bom, então, e acho que quando chega a 7ª e 8ª série é o ponto crítico que os adolescentes começam a realmente detestar matemática por causa do monte de regras que é jogada em cima deles, que são jogadas em cima deles. Bom, então, nessa proposta que a gente faz para a licenciatura, a gente encontra muitas nos parâmetros curriculares, muitas das nossas convicções encontramos lá. No entanto, lá não é mencionada a continuidade topológica dos números reais. E é com ela que eu posso modelar fenômenos que envolvem grandezas contínuas e que são muito utilizadas na física. E uma coisa que eles não mencionam
eles não fazem alusão a essa dificuldade de se operar com números irracionais. Esses algoritmos que não valem mais para números irracionais, então como é que eu opero números irracionais dados na forma decimal? E eles não fazem alusão a isso, e é por isso que eu acho que muitos dos livros continuam abordando cálculo com radicais, que é a coisa mais fácil que tem para se fazer. Bom, uma outra questão que poderia surgir. Por que eu preciso abordar números irracionais no ensino fundamental ainda? Porque, em termos de vida prática, eu uso, em geral, expressões truncadas, aproximações, e me viro muito bem com elas, né? Bom, eu sou de opinião que não é de se esperar que círculo, só porque envolve o irracional π, seja só abordado no ensino médio. E outra coisa, já logo no início do ensino médio, nas disciplinas de física, são trabalhadas as grandezas contínuas, então eu tenho que ter o conjunto dos números reais bem construído já. E a outra coisa que os PCNs indicam, né, que o conceito de conhecimento sobre números também pode ser objeto de estudo em si mesmo. Então, para isso, eu preciso de uma certa maturidade matemática em termos de abstração, etc. Então, não é da noite para o dia que a gente espera que um aluno adquira essa capacidade de abstração repentinamente, né? Então, essa capacidade de abstração deve vir sendo treinada desde os inícios, os primeiros anos escolares, para depois, no ensino médio, realmente se aprofundar. E, finalmente, o que então sobra para ser discutido no ensino médio? Aqui é uma opinião pessoal, algumas sugestões, eu nunca me debrucei sobre o assunto completa, para ponto a ponto ver o que podia ser feito no ensino médio. Os parâmetros curriculares dizem o quê? Que a coisa deve ser aprofundada no ensino médio. O que a gente constata? Um primeiro capítulo de livro falando de conjuntos numéricos, onde é feita só uma revisão muito sucinta de cada conjunto numérico. O que poderia ficar para aprofundamento no ensino médio? A diferença entre os conjuntos Z e Q, chamar bem a atenção, que Z é discreto e Q é denso. Com relação aos racionais, mostrar que período 9 nunca ocorre quando tentamos encontrar a expansão decimal de uma fração, o que gera aquele conflito, discutir aquele conflito, então, com a fração geratriz. Discussão da questão, afinal, 0,999 é ou não igual a 1. Rediscutir, porque é claro que isso pode aparecer muito bem no ensino fundamental. Terceiro, as dízimas periódicas ajudam a avaliar tecnicamente uma calculadora, por exemplo. Colocar calculadora como assunto de discussão no ensino médio. Então, as dízimas periódicas servem para, por exemplo, alguém me falou aqui que se eu somo 0,4444 com 0,555 na calculadora, a resposta dá 1. Não dá 0,9999. Né? Será que todas as calculadoras agem assim? Uma introdução histórica sobre grandezas incomensuráveis, porque afinal são elas que motivaram os números irracionais. E aí, quanto aos irracionais, abordar o erro, ou seja, pedir uma coisa que com um erro maior ou um erro menor. Abordar as limitações de uma calculadora. Pode uma calculadora decidir por nós se um número é ou não irracional, por exemplo? Usar arredondamentos de uma calculadora. Certo? Deixa eu só, já que tem um tempinho ainda, contar para vocês a motivação de todo esse nosso trabalho. A motivação de todo esse nosso trabalho foi uma história real que nos contaram. O professor ensinou números irracionais, pediu na prova, dentro daqueles conjuntos numéricos lá, que os alunos localizassem dentro desse diagrama raiz de 2, raiz de 6,
1 mais 1/3, menos 5, que fossem localizando, colocando dentro dos conjuntos adequadamente. E os alunos colocaram, alguns alunos colocaram raiz de 6 fora dos conjuntos, fora dos racionais, e ela colocou errado na prova. Aí os alunos foram reclamar, mas raiz de 6 não é irracional. O interessante aqui ela conseguiu passar uma ideia precária para os alunos, e os alunos com essa ideia precária conseguiram responder que raiz de 6 era irracional, e ela botou errado. E aí, quando os alunos perguntaram, mas raiz de 6 não é irracional, ela disse, não, eu coloquei no computador lá em casa e deu racional. Então, isso é um motivo, quando a gente soube disso, bom, realmente a coisa é motivo de muita discussão, realmente. É um assunto delicado, realmente. Certo? Essa questão da comensurabilidade, por exemplo, é uma pedra no sapato para a gente, quando a gente vai trabalhar o termo de áreas, inclusive área, né? Porque quando a senhora trabalha áreas, né, escolhe a sua unidade de medida. Os segmentos são comensuráveis. Quer dizer, acaba extrapolando e fala assim, não, multiplica e tal. Mas o teorema de Pitágoras tem uma demonstração geométrica, não, né? De Pitágoras, sim. Estou dizendo, quando a gente vai trabalhar, vai definir, por exemplo, áreas de figuras planas, definir áreas, sim, etc. e tal. Só que os segmentos são comensuráveis, porque a gente escolhe uma unidade de medida que caiba, né, o número inteiro de vezes. E a outra questão é o teorema de Tales, né, que as demonstrações que aparecem, né, supõem que os segmentos sejam comensuráveis. Só que, se tiver livro que fala sobre incomensuráveis, eu não conheço. Né? Então, surge o problema para a gente, quer dizer, como é que a gente se porta? Eu sempre tive dúvida em relação a isso. Né? Às vezes a classe permitia, a gente ia um pouquinho a mais, mas os alunos ficavam olhando meio ressabiado para a gente. Mas né? é comum, assim, como é que a gente trabalha isso daí, eu te retorno uma pergunta, é comum ficar calcando em comensurabilidade? Não, porque fica faltando, extrapola. Concordo. Extrapola e não fala nada, né? Quer dizer, mas se o aluno perguntar... Em geral não se fala também na comensurabilidade, não se chama a atenção da comensurabilidade. Não, nem se usa o termo. Só fala, vamos escolher uma unidade comum, mas não se diz para o aluno. Bom, eu diria o seguinte, isso aí talvez fosse coisa a ser discutida no ensino médio, realmente. Enquanto no ensino fundamental vai ser uma informação que dá para... que se generaliza isso para coisas não comensuráveis, não estou dizendo esse termo, né? E talvez ser discutido no ensino médio, mas aí já vai tomar muito tempo. O ensino médio tem uma carga densa, né? Um currículo denso ali, em termos de conteúdo, né? Mais alguma coisa, pessoal? Então tá, muito obrigado para todos.